Olá pessoal, professor Sérgio, Instituto Federal aqui de Barretos. Estamos começando mais uma videoaula aqui. A pedido aí dos nossos alunos, eu vou gravar uma aula a respeito de vírus, utilizando aí o material que a gente já disponibilizou no nosso ambiente virtual. Talvez eu tenha que cortar a nossa aula, a apresentação em algumas partes para não ficar muito longa, né? Então, se ao longo do nossa conversa aqui eu perceber que está ficando muito extenso, eu vou fazendo alguns cortes para dividir o vídeo em vários vídeos menores, tá bom? Então vamos lá, eu vou já aqui para a apresentação, que é o material que está disponibilizado no Moodle já, tá? Então esse mesmo material aqui é o material que está para vocês aí no ambiente virtual. E com ele vocês têm condições de resolver todos os exercícios das nossas atividades. Então vamos lá. Quando a gente fala de vírus, a primeira coisa que tem que lembrar é que é uma estrutura acelular. Tá? Então o vírus ele não possui uma organização celular. Como tal, ele não é considerado um organismo vivo. E se ele não é um organismo vivo, né, ele não tem as características inerentes aos organismos vivos. Como quais? Eles não possuem metabolismo próprio. Então, assim, o vírus ele se resume na estrutura comum a todos eles, a material genético e proteína. Eles não têm estrutura nenhuma para fazer síntese de molécula nenhuma. Tá? Ele não tem nenhuma interação com o meio ou com nenhuma outra estrutura quando fora da célula. Então, assim, o vírus obrigatoriamente é um parasita intracelular obrigatório. As atividades, a síntese viral, a multiplicação, tudo depende do vírus estar dentro de uma célula. Ou seja, dele parasitar uma célula. E se o vírus é um parasita, ele causa doenças. Tá bom? Então o vírus está relacionado a vários tipos de doenças, de acordo com a célula que ele estiver parasitando. Prestar atenção no que eu falei? De acordo com a célula que ele estiver parasitando. Então o vírus não parasita só um tipo de célula. Então o vírus parasita diferentes tipos de célula em um mesmo organismo, mas também parasita diferentes organismos, diferentes seres vivos. Então nós temos vírus de inseto, vírus de planta, vírus de animais, tá? O vírus de bactéria, vírus de protozoário, ou seja, o vírus ele parasita diferentes tipos celulares, diferentes organismos. Em relação ao tamanho do vírus, é uma estrutura que só é visível ao microscópio eletrônico, que possui tamanho de cerca de 20 a 300 nanômetros. Lembrando que um nanômetro é 1 metro dividido por 1 bilhão. Para ter noção comparativa a uma bactéria, a bactéria é 1000 vezes maior do que um vírus. Tem em torno de uma micra, né? Que é 1 metro dividido por 1 milhão. Então o vírus é uma estrutura muito pequena, visível apenas utilizando equipamentos especiais, como o microscópio eletrônico. Eles são formados, a estrutura do vírus é formado por uma cápsula proteica, denominada capsídeo,
e o material genético, o que é o ácido nucleico, né? E quais são os tipos de ácido nucleico que tem? DNA ou RNA. Então a informação do vírus, ou ele está na forma de uma molécula de DNA, ou na forma de uma molécula de RNA. Tudo bem aí? Vamos seguindo então. Então só para a gente recordar, enquanto todos os organismos vivos, né, ou seja, todos os organismos celulares formados por célula, armazena a informação na forma de DNA fita dupla, no vírus, essa informação pode ser armazenada tanto em DNA quanto em RNA. E olha só, pode ser DNA fita simples, pode ser DNA fita dupla. Pode ser RNA fita simples, pode ser RNA fita dupla. Tá? O capsídeo proteico, que é o responsável por proteger essa informação genética, né, também é o responsável pelo reconhecimento do vírus com a célula que ele vai parasitar. Então, o vírus ele precisa se ligar fisicamente, né, à célula que ele vai parasitar. E como é que ocorre essa interação? Né? Essa interação é entre proteínas do capsídeo e proteínas da membrana celular. Lembre-se que a membrana das células é uma estrutura formada por uma bicamada de lipídios e proteínas. Dentre essas proteínas que formam a membrana, nós temos as proteínas receptoras, né? E essas proteínas receptoras, elas têm o papel de fazer comunicação entre a célula e o meio. Aí o vírus, o que o vírus faz? Ele aproveita essa porta que está ali na célula, ou seja, ele reconhece essa proteína receptora e consegue se ligar e infectar. Só que assim, a proteína na célula, ela não está ali para que o vírus se ligue. Ela está ali para prestar outro papel, ela tem outra função na célula. Só que o vírus, esse parasita danado, ele consegue acessar a célula por um desses receptores, que acaba funcionando como uma porta de entrada para a célula. Além do capsídeo, que é essa estrutura proteica envolvendo o material genético, alguns vírus apresentam, revestindo o capsídeo, um invólucro lipoproteico, né, formado de fosfolipídios e proteínas, que é chamado de envelope. Nós vamos falar mais adiante. Mas para que vocês já se contextualizem, o vírus envelopado, que é o que contém esse invólucro lipoproteico, ele adquire o envelope quando o vírus deixa a célula que ele está parasitando. E um exemplo desse vírus é o Covid, né? O do Covid 2019. Aí. O Covid é o nome da doença, né? O vírus é o SARS-CoV-2. Então, esse vírus SARS-CoV-2 trata-se de um vírus envelopado. Tá? Então, vamos avançando aqui na nossa aula. E depois, no final, nós vamos ter uma parte só do Covid. Tá? Então, segure aí, nós vamos falar sobre o Covid. Então, o vírus, esse parasita obrigatório, quando ele infecta uma célula, né? E vamos lembrar, a célula está lá, toda fazendo o seu metabolismo próprio, se alimentando, se multiplicando, produzindo as suas moléculas. Quando ela é infectada por um vírus, ela tem esse funcionamento das atividades dela prejudicado. Porque o vírus reprograma a célula de modo que ela passa agora a produzir mais vírus. E se ela está utilizando os recursos dela para produzir mais vírus, ela está deixando de fazer o que ela deveria estar fazendo em condições normais. Então aí ela está sendo prejudicada. E já o vírus, ele está sendo beneficiado, porque ele está fazendo cópia deles mesmos, para depois eles se liberarem dessa célula e infectar novas células. Tá bom? Então, assim, o vírus ele passa a comandar a célula hospedeira e utilizar os recursos dela para a produção de novos vírus. O vírus, esse nome, palavra vírus que a gente usa,
é quando essa estrutura está parasitando a célula. Quando ele está fora da célula e pronto para infectar outras células, a gente chama de virion. Só que no dia a dia, quando a gente vai usar, acaba não discernindo muito. Então, vírus, virion, nós estamos falando da mesma coisa. Só que o virion é essa partícula completa, dotada da capacidade de infectar uma célula hospedeira. Mas se vocês ouvirem vírus e virion, não precisa entrar em pânico, né? Se refere às mesmas coisas, né? Então aqui, nessa fotinha, nós temos a estrutura básica dos vírus. Material genético, aqui dentro, né? Que pode ser um DNA ou um RNA. E aí lembre-se, o DNA pode ser fita dupla ou fita simples. A mesma coisa com o RNA, pode ser fita duplas ou fita simples. Protegendo esse material genético, tem o capsídeo, formado de que tipo de molécula? Proteína. Tá? DNA e RNA é formado do quê? Nucleotídeo. O capsídeo é formado de proteína, então ele é formado de aminoácidos, né, que se ligam e formam as proteínas. A superioridade das proteínas do aminoácido. E aqui, ó, por fora, que a gente fez aqui, é um envelope. Lembre-se, alguns vírus possuem um invólucro formado por lipídios e proteínas, uma estrutura idêntica à membrana, né, chamado de envelope. Aqui está um envelope formado de fosfolipídios e proteínas. Essa estrutura aqui, o envelope, está presente em alguns vírus. Então, ou seja, alguns possuem, outros não possuem. Já o material genético e o capsídeo é uma estrutura que está presente em todos os vírus. Tá bom? Vamos seguir? O capsídeo, né, que é essa estrutura proteica que está protegendo a proteína, também é chamado às vezes de cápsula. Tá bom? E eles vão ser formados a partir de proteínas que se aglomeram formando os capsômeros, e os capsômeros, por sua vez, se juntam a outros capsômeros, formando o capsídeo. Então aqui nós temos proteínas, se juntam, formam o capsômero, e o capsômero se junta com outros capsômeros, formando o capsídeo. O capsídeo pode se apresentar de diferentes formas. E aí nós temos 3 formas básicas como os capsídeos se apresentam. A primeira delas é a forma icosaédrica. Icosaédrica é um polígono de 20 lados. Ele pode ser também filamentoso, onde ele tem a aparência. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui. Não tem essa aparência. Que apresenta a aparência linear e fina. Vou mostrar já já a foto. Podendo ser chamado também de cilíndricos ou helicoidal. Ou ele pode ser uma variação do icosaédrico com filamentoso, que é o que a gente chama de cabeça cauda. Então aqui tá as 3 formas básicas: icosaédrico, o filamentoso, ou cabeça cauda, que tem o icosaédrico e o filamentoso juntos. Aqui é um exemplo clássico de um bacteriófago. Existe só essas 3 formas de vírus? Não. Quando a gente vai olhar os vírus conhecidos, observa que eles têm formas bastante divergentes. No entanto, essas formas que nós estamos vendo aqui são variações dessas 3 formas básicas. Exemplo, esse daqui é uma variação da forma icosaédrica. Este daqui é uma variação da forma filamentosa. Tá bom? As 3 formas básicas: filamentosa, icosaédrica, cabeça cauda. As outras formas que a gente conhece são sempre variações, uma modificaçãozinha ali, uma modificaçãozinha aqui,
dessas três formas básicas que a gente conhece. O envelope viral, né, eles são adquiridos quando o vírus deixa a célula. E esse material que compõe o invólucro, né, esse envelope, ele foi produzido pela célula a partir de informação da célula. Então é o genoma celular que tem a receita para fazer fosfolipídio. É o genoma celular que tem a receita para montar a membrana na forma como ela é, bicamada lipídica e proteína. Então, o que o vírus faz? Ele vai reprogramar a célula para multiplicar o seu material genético, para produzir o seu capsídeo, e aí na hora que o vírus vai deixar a célula, ele leva junto com ele parte da membrana celular. E essa membrana que sai junto com o vírus é chamada de envelope. E agora atente-se a uma coisa. O envelope, eu disse que é uma bicamada de lipídio e proteína. A receita para o lipídio está no genoma da célula. Já as proteínas que estão no envelope, como aqui ó, representado, elas são produzidas a partir de informação de onde? Do genoma viral. Vamos dar um exemplo bem atual. Vamos pôr que aqui seja o SARS-CoV-2 responsável pelo Covid-19. Essas proteínas aqui seriam as proteínas spike, né, que dão o aspecto de coroa do vírus da família do coronavírus. Essas proteínas spike são as responsáveis por reconhecer a célula. Então, o vírus ele vai reconhecer as células que possuem o receptor para a proteína spike. E aí, uma vez aderido à célula, ele vai infectar. Então, essas proteínas aqui, que têm esse papel de infectar as células, são produzidas por informações contidas no genoma viral. Tá? Já os fosfolipídios, que é o que dá a estrutura do envelope, eles foram sintetizados a partir de informação do genoma do hospedeiro, da célula. E falando em genoma, a informação viral ela pode estar armazenada em molécula DNA ou RNA. DNA fita dupla são a maioria dos vírus, ou DNA fita simples, que é menos comum. Pode ser RNA fita dupla, também menos comum, ou RNA fita simples, que já é mais comum. E o que é importante a gente associar é que essa informação que está aqui, ela vai ter que ser utilizada pela maquinaria da célula para produzir novos vírus. Ou seja, a maquinaria da célula vai ter que ler a informação do genoma viral e construir as moléculas de acordo com essa informação. Entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? Eu disse que a célula consegue ler o material genético do vírus. Mas como assim? Por que a célula consegue ler o material genético do vírus? A resposta é muito simples. Porque o código genético utilizado pelo vírus é o mesmo código genético utilizado pelas células. As trincas de nucleotídeos correspondentes a um códon do vírus vai sinalizar para o mesmo aminoácido
que a trinca idêntica do genoma da célula sinalizaria. Então, o código genético é o mesmo. Tudo bem aí? Então, vamos avançando. Então, agora que a gente já viu a estrutura básica do vírus, e vamos recordar rapidamente, antes de entrar no ciclo, né? A estrutura básica do vírus é composta de material genético e proteína, que vai formar o capsídeo. O capsídeo vai conferir proteção para a célula, e naquelas. Para a célula, não, perdão, para o vírus. E naqueles vírus que não possuem envelope, o capsídeo é o responsável pela ligação entre a célula e o hospedeiro, ou perdão, parasita, no caso, o vírus. Já no vírus que é envelopado, ele que é a região mais externa do vírus, né? Vai ser as proteínas do envelope que vão fazer essa ligação entre o parasita e a célula, entre o vírus e o hospedeiro, né? Que vai fazer a primeira etapa do ciclo viral, que é a ligação ou adsorção. Bom, agora eu vou parar a nossa apresentação, para não ficar muito extensa. Depois eu volto, seguindo aqui com o ciclo, tá bom? Então vamos parar aqui rapidamente a gravação.